mais que conexão, uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. Olá, bom dia. São 10 horas mais 5 minutos. Um bom dia para você que está começando agora seu Virtual News. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Segunda-feira, dia 21 de agosto de 2022. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. Por falar em Deus, diante dos quatro poderes, sempre o poder maior, né? O poder de Deus, a quem todos nós estamos submetidos. Né? Tem uma frase da Bíblia que eu acho muito interessante. A semeadura é livre, mas a colheita essa é obrigatória. Então isso é muito bom. Você semeia o que você quiser, mas com certeza, se você semear batata, você vai colher batata. Não tem diferença. 10 horas mais 6 minutos. Hoje, participando conosco, Célia Cedro, aqui com a gente. Também André Louro. Bom dia, André. Bom dia, Célia. E Maria Clara nos comandos eletrônicos. Bom dia, os convidados de hoje. Bom dia, André. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem aí na virtual. Um bom dia especial à minha colega de mesa hoje, Célia, né? Companheira aí de... né? Voltou a presidência, né? Voltou para o bem da cidade, para o bem da cidade, do comércio, da economia local, né? A Célia fez um bom trabalho anos atrás e hoje volta a presidência. Bom dia, Célia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Um pouquinho mais perto do... Bom dia ao nosso amigo aqui do lado também, que é uma pessoa que eu admiro muito, sempre tive um bom relacionamento, né? Bom dia ao Chaves e a todos que estão nos ouvindo. Maravilha. Vamos para as notícias desta manhã de segunda-feira, né? Fim de semana frio, todo mundo sentiu frio, né? Fim de semana frio, dia 22/8. Eu falei dia 21 no começo do programa, eu tô ruim de data, viu? Frio continua durante a semana, isso até quarta, quinta-feira nós vamos ter um pouco de frio ainda, viu? Capital paulista, sensação térmica chega a 3 graus. Morre José Moreira da Silva, ex-presidente da Associação Comercial de Santos. E fragata da Marinha do Brasil sofre pane e quase colide com mureta de contenção em Santos. Se não fosse a perícia aí dos marinheiros, podia ter acontecido um acidente ontem, no final da tarde. A fragata teve uma pane lá e perdeu o comando, né, de direção. Mas o pessoal da Marinha aí, com muita destreza, acabaram ancorando e fazendo, e a coisa, nada aconteceu a não ser o susto interno na embarcação, né? Mas graças a Deus. Não tem freio, né? Não tem freio, né, André? Pisar no freio zero não funciona. Tem muito o que se falar, não, né? E o falecimento do ex-presidente da Associação Comercial. Isso foi com muita tristeza, né, que nós recebemos essa notícia, que a todas as associações, aqui a R5, que é o nosso grupo da Baixada Santista, nós estamos com um pesar muito grande de ter perdido uma pessoa muito importante, um papel muito importante quanto presidente da Associação de Santos. Perfeito. André, alguns dos destaques aqui. Frio. Então, quando a gente, muitas vezes, que vem a notícia do frio, né, o que primeiro vem à mente é o pessoal que está na rua, né? E principalmente olha, Santa Catarina chegou a ter sensação térmica de menos 17, não tem como. Você congela, né? Então, se as administrações não tiverem preparadas ou se prepararem de forma... E muitas vezes a administração não está preparada, né?
E aí a própria comunidade acaba auxiliando e tal, mas é importante a gente ficar atento, porque morre gente de frio, né? Então a gente precisa... Foi muito frio, né? É o que mais chama atenção nesse... Eu acho que tem um besouro no microfone. Pronto. Bom, então vamos continuando. Maria Clara, por favor, o que mais temos de notícia? O microfone do Márcio Chaves está... Aê! Vamos lá. Mais notícias desta manhã, de segunda-feira, dia 22. Autorizada a importação de medicamentos e vacinas para tratamento contra a varíola dos macacos. A diretoria colegiada da Anvisa autorizou o registro e a importação de medicamentos e vacinas para tratamento e prevenção contra a varíola do macaco, a monkeypox, em caráter excepcional e temporário, sem a necessidade da consulta pública, a análise de impacto regulatório e a MARR, monitoramento e avaliação de resultado regulatório. De acordo com a diretora da agência, Meiruzi Souza Freitas, a decisão se dá devido à necessidade de conter rapidamente a doença, já considerada emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS. Até o momento, não há no Brasil medicamento ou vacina registrada com a indicação de tratamento ou prevenção da monkeypox. Com a decisão, o Ministério da Saúde vai poder pedir para a agência a dispensa de registro de medicamentos e vacinas que tenham sido aprovadas para prevenção ou tratamento da monkeypox por autoridades internacionais especificadas na respectiva resolução. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barras Torres, salientou que a decisão não representa falta de regulamentação. É importante deixar claro que a Anvisa está exercendo seu papel de agência reguladora. A dispensa de registro é um ato regulatório e esse ato não significa a aprovação tácita do que vier. Diante de mais de um desafio, estamos utilizando uma ferramenta que faz parte do exercício pleno de nossa função, observou. Com quase 3.200 casos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infectados com a varíola do macaco. Está atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 14 mil doentes, e da Alemanha, com 3.200 casos. Nós temos falado da varíola dos macacos aqui desde o início. Os primeiros casos surgiram no Brasil e não tem 2 meses. O estado de São Paulo subiu muito. Já é uma preocupação. Então a Anvisa agora ela acelera essa questão da liberação da vacina. O que a gente entende como sendo necessário, né? Bem, eu creio que é necessário sim, importante. Já devia estar aqui essa vacina, o povo já devia estar sendo vacinado, né? Porque, como você falou, vem crescendo muito nos últimos meses, né? A gente estava outro dia, que eu lembro, que eu soube um pouquinho esquecida, tinha 2 casos. Hoje já estamos com 3.200 casos. 3.000? Então, eu acho que é muito importante, já estamos atrasados nesse sentido, creio eu. Então, diferente, Célia, da questão do Covid, que havia vacina, o governo claudicante, né? Se compra, se não compra, dizendo que a vacina não prestava, e aquela palhaçada toda que foi feita no início. Nesse caso, os produtores, acho que o Canadá produz, né? Canadá produz, nós temos um laboratório que está produzindo teste no Brasil, né? Então, teste, mas assim, o que tem de vacina não tem como, você importa muito pouco. Então, a notícia que eu vi, você conseguiria agora importar, que acho que foi que o Brasil conseguiu, 20 mil. Né? Então, não dá para nada. Não dá para nada. Então, é um problema de também não ter, né? A varíola e também a gente vem nós temos outro problema, todo mundo cansado. A gente não conseguiu tirar máscara ainda, a gente não conseguiu se liberar de participar. Às vezes eu vejo assim, um campo de futebol cheio. Há pouco, 3, 4 meses atrás, voltou a morrer muita gente de Covid. E a gente alertou aí, né, aqui na rádio também, para voltar a fazer o uso de máscara, evitar aglomerações. E aí, de repente, a gente passa novamente por um processo eleitoral, como nós passamos em 2020,
2020, né? As eleições. Que foram agravados liberadas. os casos de Covid absurdamente. E agora é o que pode acontecer não só com a Covid, que ainda está aí, mas principalmente com essa que, por enquanto, acho que ainda é endemia, né? Da varíola. Então, assim, é preocupante. A gente precisa fazer a nossa parte enquanto cidadão, que a única coisa que nós podemos fazer é voltar ao uso de máscara e evitar aglomerações, mas que a gente está cansado, né? E todos nós, eu no meu escritório, a Célia no comércio dela, a gente sofreu muito, né? Todo mundo e todos que nos ajudam sofreram muito com os lockdowns, com os fechamentos, porque se não tem público, como é que a gente trabalha? Como é que a gente ganha o pãozinho, né? Então, as novas modalidades de internet e tal, ainda salvou muitos comerciantes. Eu sou bem complicado. Bem dizer o seguinte, nós tivemos a liberdade cerceada com o lockdown. Agora, quem quer lockdown continua fazendo do jeito que fazia antes, né? Não se cuida, não se previne e tudo mais, porque tá aí, meu Deus, nós saímos de um Covid. E uma varíola do macaco. Ainda, e uma varíola do macaco. Olha só os números que estão chegando, alarmantes já. E o comércio, pelo menos o comércio regional aqui da nossa cidade, ainda não voltou ao normal. A gente ainda está a pandemia ainda está nos afetando muito, muito mesmo. A gente ainda não recuperou a perda que tivemos nos últimos 2 anos. Tivemos uma perda muito grande com esse novo modalidade de internet, só que tem alguns estabelecimentos que não tem como fazer esse tipo de venda. Então a população está mais pobre, o comércio está de Cubatão, infelizmente a gente está passando por uma dificuldade muito grande. Todo comerciante da área, quer dizer, salvo 2, 3 tipos de comércio que sobressaem, né? Agora, tipo alimento, que tem tá vindo agora para Cubatão algumas empreiteiras para manutenção da Petrobras, então isso ajuda os restaurantes a girar. Mas o restante do comércio está muito enfraquecido. Se vier outro lockdown, quebra. Não temos mais como voltar. Quebra, né? Outro lockdown quebra. Então, lockdown acabou. Então é essa a situação. Tem a varíola dos macacos chegando e o pessoal não se deu conta ainda. E o Covid ainda continua e o pessoal não tá querendo ter a liberdade, né? Não. Porque isso Todo mundo quer sair correndo pra rua eu, pelo menos, eu continuo, não vou lugar público, onde tem muita gente, não estou indo em restaurante cheio, quer dizer, é complicado. Eu faço a minha parte. Vamos à próxima matéria desta segunda-feira. Coração preservado informal de Dom Pedro I chega a Brasília nesta manhã de segunda-feira, esse dia 22, como parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, no dia 7 de setembro. A relíquia irá para o Palácio Itamaraty, na Esplanada dos Ministérios, onde poderá ser visitada pelo público. No dia 23, será recebida na rampa do Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro, em honra aos militares. O rito é o mesmo utilizado nas visitas de chefes de Estado estrangeiros. Após a recepção pelo presidente, o coração permanecerá no Palácio Itamaraty até 8 de setembro. A aprovação para a vinda do coração de Dom Pedro I foi concedido pela Câmara Municipal da cidade do Porto, onde o coração do mandatário brasileiro está preservado, seguindo orientações deixadas por ele em seu testamento. Na cidade portuguesa, os restos mortais do imperador são preservados pela Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, uma entidade religiosa surgida no século XVIII, obra de um padre brasileiro radicado em Portugal. A partir de quinta-feira, dia 25, a relíquia poderá ser vista pelo público em geral. Durante a semana, só visitantes agendados previamente poderão ir ao salão, onde o coração ficará guardado. O público em geral poderá ver o artefato aos fins de semana. No dia 6 de setembro, haverá uma cerimônia com a presença dos chefes de Estado dos países de língua portuguesa, inclusive o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Chamado em Portugal de Pedro IV, Dom Pedro I nasceu em Queluz, na região metropolitana de Lisboa, em 1798. Pisou no Brasil pela primeira vez em 1808, junto com o restante da corte portuguesa, quando Portugal foi invadido pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte.
em 1822, foi o responsável por proclamar a independência do Brasil, sendo o imperador até 1831. Apesar de o coração do imperador ficar em Portugal, os demais restos mortais estão no Brasil. Ele e outros integrantes da Casa Imperial estão sepultados numa cripta que fica sob o Monumento da Independência, no Parque da Independência, em São Paulo. Os despojos foram trazidos ao Brasil pela ditadura militar para a comemoração dos 150 anos da independência em 1972. Aí, coração de Dom Pedro chegando, 200 anos depois da comemoração do 7 de setembro. Ah, rapaz, eu vou te falar que eu acho que tem tanta coisa importante pra gente tratar, e a relíquia, o coração de Dom Pedro, já é tão difícil para eles conseguirem manter, né, já que acham tão importante, né, o fato é que ele morreu, né? Então a preservação do coração, eu sinceramente não vejo importância alguma nessa guardar o coração de alguém como Mas é relíquia. testamento, foi ele que... Tudo bem. Não, tudo bem. Agora, você trazer nesse momento, não é questão de contestar, simplesmente né, da palavra. Você acha mórbid? Não, eu acho horroroso, cara. Eu acho horroroso. Não é sério. Não, e para além de horroroso, você imagina, Márcio, porque assim, é uma coisa muito delicada. Para você preservar depois de tanto tempo, é muito difícil. Então, assim, essa vinda, ela não é fácil, ela tem uma complexidade muito grande e traduzida em grana, né? Quer dizer assim, o Estado brasileiro está gastando uma grana fantástica, assim, para nada. Eu acho que tem tanta coisa mais importante que se discute hoje. Você fala ali da vinda da corte portuguesa em 1808, fugindo das tropas de Napoleão. Então, eu acho que a grande importância para discutir no 7 de setembro é sempre cultura, é educação, é falar para o povo o que significou essa vinda efetivamente da família real, o que faz Dom Pedro proclamar a independência em 1822, né? E tudo isso fazendo parte daquela trilogia que o Laurentino Gomes fez, bem legal, né? Das 3 obras, né? 1808, 1822, 1889, com a proclamação da República. Então, assim, tem tanta coisa legal para falar de 1822, das revoltas de Bahia, o que acontecia em Pernambuco, tudo que já acontecia, que praticamente obriga Dom Pedro a decretar a independência de Portugal, né? O papel do exército também, brasileiro. Era terra portuguesa, se você não se independe, se Portugal cai, o Brasil também. Entendeu? Então, assim, tem tanta coisa legal para você tratar e para você falar da questão histórica de uma forma mais aberta. Nós aprendemos de forma diferente. Os nossos livros estavam desatualizados e tem muita coisa legal que hoje é revelada, desvelada, que eu acho que é importante da população saber. Que a partir da vinda do coração, tudo isso acaba defendendo de novo? Aí, para falar em coração, eu prefiro o ator de Santos que faz a coisa do coração, que é bem mais legal, né? É bem mais legal, entendeu? É bem mais legal. Eu acho isso mórbido e é uma grana danada que é desnecessário. No momento, né? Como falou, se fosse colocado na cultura, tentar colocar o que aconteceu mesmo, a gente ia ter um aproveito muito melhor do que ir lá fazer uma visitação do coração. Eu, pelo menos, também jamais iria ter ninguém ver coração. Bom, tá lá à disposição, lá no Planalto. Eu quando estava observando essa matéria, fui dar uma olhada na questão de Dom Pedro. Falei, pô, mas como é que tá, né? Aí, restos mortais. E aí fiquei sabendo que fizeram a reconstituição do rosto dele através de uma exumação que foi em 2012, onde os direitos e tudo mais, eles fizeram lá. Eu olhei e falei, tem a foto, tem a imagem do crânio de Dom Pedro. Eu falei, mas meu Deus, a imagem que eu tinha no cabelo branco caiu por terra, né? Ficou só do crânio agora.
Mas tá lá, o coração chegou, 200 anos depois da independência, né? E nós continuamos totalmente presos de algumas formas. Né? Então, de repente, o coração vem para dar um gás, né? De repente o pessoal acende, né? Márcio, muito bom o coração. Pronto, concordo com você. A ação do coração. A ação do coração, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome. Dom Pedro, do ator cientista que promove a ação do coração. Dom Pedro. Muito bonito, muito importante, acho lindíssimo. A ação do coração de Dom Pedro. Agora vamos à próxima matéria desta segunda-feira. Cidades do litoral vão receber repasse adicional no total de R$ 8.670.000 em razão da compensação do pagamento da dívida com a União. Repasse será realizado nesta segunda-feira, de acordo com o índice de participação dos municípios. O governo do estado de São Paulo transfere aos 645 municípios paulistas, na próxima segunda-feira, hoje, R$ 213.620.000 referentes à parcela de compensação das perdas da arrecadação do ICMS, prevista no artigo 3º da Lei Complementar 194 de 2022. A região do litoral, que compreende 23 cidades, receberá R$ 8.670.000. É uma decisão que assegura que na ponta os municípios não sejam prejudicados, permitindo a manutenção dos serviços essenciais para a população do estado. Em razão da ação civil ordinária número 3.950, ajuizada no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o governo de São Paulo a compensar perdas do ICMS, da gasolina, energia elétrica e comunicações por meio de descontos nas parcelas da dívida do estado com a União. Em compensação, será apurada mês a mês até o final do ano e para agosto foi calculada em 854,5 milhões, como determina o artigo 4º da Lei Complementar 194/22. Deste montante, o Estado deve transferir a cota parte do ICMS, os 25%, aos municípios na proporção da dedução dos contratos de dívida. Aplicando o índice de participação dos municípios, IPM, as prefeituras paulistas receberão, neste mês, R$ 213.620.000 de repasse adicional. Vamos conferir os valores das cidades da região no litoral. Barra do Turvo, R$ 66.071,66. Bertiogas, R$ 175.752,90. Cajati, R$ 210.400,80. Cananéia, R$ 59.198,01. Cubatão, R$ 2.431.140,64. Eldorado, R$ 71.831,45. Guarujá, R$ 891.443,22. Iguape, R$ 102.371,26. Ilha Cumprida, R$ 32.715,49. Itanhaém, R$ 881.980,17. Itariri, R$ 38.860,27. Jacupiranga, R$ 53.473,63. Juquiá, R$ 60.061,69. Miracatu, R$ 70.711,37. Mongaguá, R$ 98.416,10. Piraquara Sul, R$ 48.586,61. Pedro de Toledo, R$ 51.346,91. Peruíbe, R$ 127.676,29. Praia Grande, R$ 607.598,31. Registro, R$ 216.710,98. Santos, R$ 2.462.964,44. São Vicente, R$ 555.084,61. E Sete Barra, R$ 63.030,59. A cidade de Santos, R$ 2.462.964,44. Vamos dizer, a cidade de Cubatão está com R$ 2.431.140,64. Ou seja, Santos em primeiro, Cubatão em segundo, nesse repasse do ICMS, que na verdade tem a ver com a União, né? Você não vai pagar a dívida, veio para o Estado da Receita, tem que ser repassado dos municípios. Tanto é que ele está sendo feito na segunda e não na terça-feira do ICMS. 2 milhões entrando nos cofres públicos. Isso é bom, porque acalma um pouco. O município acaba sempre dizendo
gente teve perda, né, com esse problema agora do combustível, então isso pelo menos acalma os ânimos do poder público, que vai entrar essa graninha, né, já dá uma acalmada aí. Perfeito. André? Se a gente... eu estava vendo os outros municípios ali, Célia, se você somar todos os outros, a exceção de Santos, talvez não dê arrecadação de Cubatão. Praia Grande e São Vicente também tem uma arrecadação, tem uma devolução interessante ali, na órbita de 500, 600 mil. Mas os outros todos, se somados, não dá nem o de Cubatão e nem o 2 de milhões, Santos. são mais de 50% dos valores ali, são 5 milhões, só as duas cidades, né? O valor de 8 milhões, quer dizer, mais da metade está ficando. Chama atenção para Santos, com 2 milhões e 600, e Cubatão, com um número de habitantes bem menor, com um valor de mais de 2 milhões. A gente está vendo aí o que é ser um polo industrial, né? Vamos ver se a sanha da administração pública aqui em Cubatão dá uma diminuída aí, né? Porque é tributo, e a gente paga o negócio da taxa do lixo aí, ó. O cara pagando com sala fechada é a mesma coisa do que do que a gente com a sala aberta, né? Então tem um monte de gente aí que não conseguiu alugar sala, que vai ter que pagar uma taxa de lixo igual a minha, que tem uma sala aberta. Agora, um tributo que não contribui em nada. Eu acho que a gente ia falar disso depois, mas eu só tô Não, sem problema. adiantando, porque assim, não tem sentido você cobrar uma taxa que diz respeito à produção e você não imaginar essa cobrança sobre a produção, né? Então, assim, é óbvio que se você tiver um comércio de alimentos, ele vai produzir lixo muito mais do que a Célia, que é uma papelaria, do que o meu escritório, do que a rádio do Márcio, né? Então, assim, a prefeitura tem mecanismos suficientes, né? Seja em Cubatão ou qualquer outro lugar. Para isso, eu estou falando na questão da tributação, né? Do fato gerador, que tem que guardar lugar com a produção e não com o tamanho do espaço, né? Então, tem uma sala de 100 metros quadrados e o cidadão vai pagar uma taxa de lixo maior do que a maioria dos restaurantes que às vezes não tem esse espaço. E aí como é que faz? Como é que não entra tem essa sentido, não guarda lugar com a natureza da taxação. Nós temos mais alguma matéria agora, além dessa? Não, então já entramos na taxa do lixo, estamos falando aqui com o André, a Célia já vai dar opinião. Estamos na pauta, já segue a pauta. Célia, taxa de lixo. Eu particularmente, Célia, sem ser na associação comercial, sempre fui totalmente contra essa taxa de lixo, a taxa de iluminação. Sempre achei que o município tem recursos, nós temos condições de assumir esses custos. Aí eles vêm para nós e dizem que é uma taxa, é uma lei federal. Sim, é uma lei federal que o governo colocou para ajudar os pequenos municípios que não têm de onde tirar verba para o lixo. Nós, da Associação Comercial, entramos nessa luta contra a taxa de lixo, convocamos os comerciantes, fomos à Câmara, conversamos na Câmara, conversamos com o prefeito, conversamos com o secretário de Finanças, com o Luiz, da Finanças também. A última reunião que eu tive na prefeitura, tive lá umas 4, 5 horas. Teve eu, o Ayala, o Malber, a doutora Vilma, tivemos lá para tentar entender. Não é que nós concordamos e fechamos que está tudo certo. Nós gostaríamos, nós fizemos um ofício, dentro do nosso ofício foi atendido entre 40%, que seria, eles queriam o quê? Que morasse em Cubatão, ou que você tivesse, para você pegar um incentivo, um desconto, tivesse pelo menos um funcionário. Nós temos lojas que não tem funcionário nenhum. Não tem nada. Então foi mudado alguma metragem, foi mudado, tipo o profissional liberal, que também não entrava nesse discurso, ele entrou, a gente pediu também que o profissional liberal entrasse para o desconto da residência, porque a residência teve de quase 50% de desconto.
Aí o que acontece? Não é que nós já fechamos, foi para a Câmara agora, né, para ser passado pelas comissões. E às vezes pode ser que a Câmara está estranhando a gente não estar lá presente. Mas o que acontece? Nós estamos esperando o projeto voltar para a Câmara, para voltar para ver como ele ficou. A prefeitura, na parte da prefeitura, que foi o Luiz que nos atendeu, ele tentou explicar que todo munícipe vai ter o desconto, vai ter 50%, até 50%, tem munícipe, loja, quero dizer comércio, que vai ter até 100%. O que acontece? Eu concordo aqui com o doutor, porque o que acontece? Eu não faço lixo, meu lixo é... Eu já reciclo meu lixo, já tenho um hábito, e meu lixo é muito pouco. Então, foi feito por metro quadrado do estabelecimento. Não foi feito, assim, um estudo aqui você gera 10% de lixo, a papelaria, ela provê 20%, o restaurante é 80%, então não teve esse discurso. E pelo que eu entendi, o ano que vem vai sair no IPTU, vai vir no IPTU, e a lei se passar agora na Câmara, né? Então vai vir no IPTU, a gente vai pagar no IPTU, como em outras cidades. E esse ano que a lei está em vigor, nós vamos ter que entrar com um recurso pedindo cancelamento, porque não foi cancelada, foi suspensa. Deixa eu só fazer um apontamento aqui. Existe um total de lixo que é produzido na cidade. O lixo doméstico, o lixo hospitalar e o lixo comercial. Se passou esse valor de quanto é dentro desse total que é produzido pela cidade, o quanto é de responsabilidade do comércio. E dentro do comércio nós temos restaurantes, nós temos supermercados, nós temos a feira livre que produz lixo. Então, quer dizer, quanto desse valor é de responsabilidade do comércio? Nós não temos essa informação, porque não foi feito esse estudo. Nós cobramos muito. Qual o tipo de estudo que foi feito para chegar... Mas não tem uma estatística, não tem um levantamento de quanto se produz? Pelo que eu entendi... Quanto se produz? Quantas toneladas se produz de lixo? Pelo que eu entendi, nós vamos pagar por metro quadrado do nosso estabelecimento. Tá, por metro quadrado. Se tem o valor da tonelada, de quanto indiferente de você fazer... Vai 1.000 quilos ou fazer 1 quilo? É indiferente, é metro quadrado. Assim, quando eu vou recolher nos bairros, né, porque a maioria é nas residências, onde a coleta é feita, né, diariamente, você tem um volume. Quando você vai coletar no mercado, você tem um outro volume. Quando você vai coletar na Avenida 9 de Abril, onde existe, você tem um outro volume. Mas, obviamente, a gente entende que o lixo residencial é o maior valor que se tem. É o maior número que se tem, é lógico. E algumas cidades não têm realmente condição de ter um aterro sanitário, de ter uma situação, e acaba essa valor ajustando. Mas não é o caso de Cubatão, que é uma cidade industrial e que quem vive aqui tem as suas benesses e também tem aquilo que não é tão positivo assim. Né? Então, qual é a compensação? Nós até agora estamos esperando para saber qual o tipo de compensação que nós vamos... Pelo que eu entendi, nós do comércio não vamos ter compensação nenhuma, nós vamos ter condições de entrar em desconto. Quem não tiver dívida, hoje eu analiso, quem não tem dívida com o poder público, eu creio que muita gente não vai conseguir pegar esse desconto. Né? E outra coisa, não teve esse estudo, como você colocou agora, a 9 de abril, quanto tonelada de lixo ela faz, que tipo de lixo ela faz? Nós não temos esse estudo, não foi feito. Foi feito que a lei é federal, ela tem que ser colocada, Mas a lei não define valores. A lei não define, mas valores, foi definido por... Na lei foi falado, lá pelo que a gente deu uma olhada na lei, que pode ser feito pelo metro quadrado ou pela Sabesp. A Sabesp não quis assinar o contrato com a prefeitura. O recebimento pela Sabesp, mas a cobrança por metro quadrado? A cobrança nossa vai ser por metro quadrado se eu tenho 200 metros quadrados... Mas a lei federal define que tem que ser por metro quadrado? Pelo IPTU, no IPTU. Mas pela metragem quadrada? Eu não estudei bem essa lei, creio que não, né? Pelo IPTU. Então, poderia até ser uma taxa simbólica. Mas a prefeitura diz que não pode abrir mão de receita. Não, a gente até concorda, você não pode abrir mão de receita. A receita só não pode ser se sangrar o outro, não o coração. Márcio, deixa eu só fazer justiça assim. Independente da Célia estar presente,
Eu acho que ela fez e às vezes eu vejo na fala dela uma coisa assim de... olha, a gente tá assim, preocupada em dar uma resposta à conversa. Ela já fez o trabalho dela, que nem era trabalho dela, né? Esse é o trabalho do legislativo de fiscalizar o executivo, que não fez, tá? Não fez. Quando a gente tem a notícia de que os vereadores que votaram a favor de todo esse sistema que já está em prática, que só teve a sua execução suspensa, eles vão conversar com o prefeito e vão conversar com a associação comercial, porque foi quem se levantou, né? Eles vão conversar e falar assim, poxa vida, olha, o pessoal está reclamando. Mas você não analisou aspectos de constitucionalidade? Nós temos um problema muito sério aqui, que é a dissociação da natureza no estabelecimento do fato gerador. O fato gerador, o que é? A produção de lixo. Meu irmão, eu não posso dissociar, porque senão eu com a instituição da lei, dessa norma, o que é uma norma jurídica? É um regramento de conduta com vistas à produção de paz social. Que paz eu tenho quando eu estabeleço que distinção entre os cidadãos, entre os contribuintes. Então, assim, no momento em que a Célia, que produz pouco, botar uma papelaria, que lixo orgânico que ela produz. E, de repente, por metro quadrado, ela é maior do que o cafezinho ali da esquina da rua dela, né? Então, assim, aí eu tenho dois tipos de contribuinte. O que paga pelo muito menos que produz e o que paga pelo muito mais do que produz, né? Então eu tenho o princípio constitucional de isonomia flagrantemente aviltado, desrespeitado, tá? Então, para mim, no aspecto da constitucionalidade, está viciado esse projeto pelo estabelecimento de um percentual, uma tabela que coloca o metro quadrado. O metro quadrado? Que metro quadrado que um escritório de advocacia como o meu produz de lixo? Que às vezes eu vou ser maior, meu escritório talvez seja maior que sei, qualquer coisa relacionada à alimentação. O que produz de lixo um supermercado? Você falou que são as residências. Legal, concordo contigo, mas os supermercados, o que produz de lixo? Então, os restaurantes, tal. Então, assim, e eu não estou falando contra eles, não. Mas é pela produção. Então não tem como você dissociar. Você está corretíssimo. Quando você pergunta para a Célia, e ela não tem obrigação nenhuma de saber esse dado. Quem deveria ter a obrigação não só de buscar os dados da produção de lixo, como pelo portal da transparência, informar a população, produzimos tantas toneladas. Essas toneladas são divididas da seguinte forma: supermercado, tal, as residências, tal, os escritórios. Agora, eu acabo, no final, sendo beneficiado pela intervenção dela. Só que tem um outro detalhe aí, André, que já está em vigor, a lei da logística reversa. Quem produz, as grandes empresas, quem produz pneu é responsável pela coleta do pneu que produziu. E essas empresas vão ter 100% de desconto, não vão pagar. Quem produz chuveiro, na hora do descarte de chuveiro, são responsáveis pelo chuveiro. Quer dizer, dentro de uma logística reversa que já tem mais de 6 anos, me aparece uma taxa de lixo em que se cobra mais de que, na verdade, produz bem menos. Márcio Chaves, você, quantas e quantas galerias em Cubatão, Cubatão é uma cidade sempre foi, né, até um pouco antes da pandemia, não é só a pandemia, né, que fez fechar os nossos estabelecimentos comerciais, mas assim, nós temos galerias com 90% das salas fechadas. Então, assim, essas pessoas que não aguentaram manter porque não estamos falando só de um monte de algumas pessoas que tem um monte de sala fechada, né? Que é uma pessoa que tem, mas também vive disso. Agora, nós estamos falando assim, o cara tinha um escritóriozinho e ele fechou, ele está com a sala fechada e ele está aguentando pagar as contas. E, ele vai ter mais uma taxa com a sala fechada, ele vai ter que pagar mais uma grana por metro quadrado
de lixo que ele não produz porque a sala está fechada. Vamos Então, voltar assim, para a residência. O cara que não tem está ganhando no sentido. trabalho, reduzindo, ainda vai na residência, tem que ficar pagando também. Pô. Então, faz escalonado. Se faz um quer negócio- fazer, faz direitinho. Faz escalonado, ó, o primeiro ano vai ser tanto, o segundo ano a gente vai ser tanto, e o terceiro... Se tiver pandemia, a gente vai observar as taxas, quer dizer, tudo isso tem que ser visto. Agora, num ano de pandemia, dezembro de 2021, onde a Câmara teve o seu trabalho reduzido, o seu período de trabalho reduzido, atendimento, ou seja, teve-se muito mais tempo de se debruçar em cima dessas questões. Se o Executivo mandou e a Câmara aprovou em dezembro de 2022, foi errôneo. Porque eu queria observar na lei, até eu convido alguém do Legislativo que possa estar explicando para a gente, se definido na lei os valores que têm que ser cobrados. É definido que se estabeleça a taxa de lixo. Agora, o que na lei federal define a cobrança dos valores? Está lá escrito na lei? Está lá definido na lei? Se a legislação federal traz um critério que estabelece, que cria seres humanos, que cria contribuintes Se na verdade... em condições não isonômicas, a própria lei federal é inconstitucional. Agora, não acredito. Né? Então, assim, o critério do percentual da forma de instituição do fato gerador para o lançamento tributário, ele deve ser estudado. Agora, pô, às vezes eu fico imaginando assim, pô, não é um incêndio que o Corpo de Bombeiros chega lá para ver o que está acontecendo. Então, se você vai criar uma legislação, tempo, né? Você tem que ter um tempo para isso. Os caras fazem os negócios, parece assim, pô, eu acordei hoje, puta vida. Eu vou criar uma taxa de lixo, entendeu? Eu vou criar uma taxa de lixo, porque aí eu, pô, ferro a vida do povo e tal. Pô, não é assim. Vou colocar mais uma pimenta nisso. Nós tínhamos na década de 90, né? 98 por aí, o aterro sanitário de Cubatão era um dos poucos que tinha, né, a certificação da CETESB. O aterro perfeito, funcionava. De uma hora para outra o aterro desativaram o aterro. E na época se dizia que o aterro ainda teria 20 anos. Um aterro nunca é perfeito. Né, não, mas não, realmente esse estava, né, de acordo com a CETESB. A CETESB aqui, você imagina, né? E o aterro realmente funcionando, aí deram 20 anos de vida útil, o aterro de repente fechou esse aterro. Aí eu faço o questionamento. Quando você tem o custo do lixo, a primeira coisa que você vai buscar é a redução desse valor. E se você já tem um aterro na cidade, é óbvio que você vai perceber se realmente vale a pena reativar esse aterro para reduzir o teu custo do lixo. Afinal de contas, o aterro já existe. E nós sabemos que todo aterro chega a um certo ponto, ele começa a produzir o gás. Então tem toda uma observação. Aí eu faço a pergunta, há quantos anda o aterro sanitário de Cubatão, e de quantos anda, e quantos é o custo para se levar para um aterro sanitário, e qual seria o custo de se manter um aterro sanitário, se de repente você não reduz isso na sua despesa com lixo. Nós estamos falando de dinheiro público, né? De redução, de administração da melhor forma possível para se sobrar o maior valor para se aplicar em saúde pública, em infraestrutura, em condições de melhoria para a cidade. 2 milhões estão chegando. Desses 2 milhões, a via de regra, 25% é para a educação, 15% é para a saúde. E via de regra já é isso. Então, como é que fica essa questão, né? De que forma a gente pode trazer luz para essa situação? Eu acho que esse assunto do lixo tem que ser muito bem explicado, ainda que muita gente não entende. Igual o doutor falou, eu não entendo de lei, eu entendo de vender. Comprar e vender e administrar minhas coisas. Vamos pôr o papel vamos pôr o papel. Nós temos um comerciante aqui do Cubatão, o Lopes, que veio para ele uma taxa de R$18 mil. Quer dizer, é por apartamentos, ele não tem o hotel todo. O Lopes tem um hotel em Cubatão, então ele tem um hotel. E o que acontece? Nem todo ano, nem todo mês, ele está com todos os seus quartos alugados, né? E ele investiu na cidade, ele colocou todo o sonho dele e ficar aqui dentro dessa cidade. Então está tendo um problema muito grande. Então, o que acontece? Acontece como o doutor falou, a gente não teve essa análise total. Eles tentam nos explicar, mas a gente ainda não se convenceu. Pelo menos eu, como comerciante, ainda não me convenci. E estou esperando que está
Tá na Câmara A Câmara chamou a Associação Comercial para dialogar, não? Não, agora, quando foi para a Câmara, a gente fala muito assim, o lado A e o lado B, porque tem os dois lados, né? Então, o que acontece? Agora está na comissão. Eu pedi para os vereadores, quando passasse pela essa comissão, que estão analisando o novo projeto que a Prefeitura mandou, mas não cancelou o outro. E se esse projeto não for aprovado... Que é o projeto, o que está valendo, o que está em estudo agora é para o ano que vem. É para o ano que vem. Porque o desse ano já está valendo. Já está valendo. E se não houver uma aprovação, alguma coisa nesse novo, vai valer o que está aí. Fica mantido o anterior. Fica mantido o que está aí. E o pessoal está lendo em qual projeto. Então lendo, porque esse que está aí é muito pior para o munícipe, porque esse desconto de 50% para residência não vai haver, porque... A tabela está bem mais alta, então nós, munícipes, temos que ficar bem atento e conversar com os vereadores, com a comissão. Eu já pedi para os vereadores que estão na comissão, assim que eles tiverem um parecer, para eles não comunicar. Então, às vezes, eles podem estar sentindo a ausência do comerciante lá. Porque o comerciante hoje, ele não tem mais funcionário, ele é o próprio funcionário do seu estabelecimento. E, às vezes, ele não está com esse tempo de estar lá direto. A gente pede, a associação pede, informa, mas infelizmente eu não posso obrigar nenhum comerciante a estar lá. Eu pedi para os vereadores, assim que tivesse um parecer, para eles nos comunicar, para a gente poder ver o que vai ser colocado, o que vai realmente vai ser votado. E quem vai votar, né? Em 2021, vocês foram comunicados dessa votação? Olha, 2021 ia ser votado, a associação... Eu, particularmente, eu tive essa informação porque o meu sobrinho está lá, então ele me comunicou. Mas foi quando foi para a votação. Mas dessa lei, eu já sabia da lei, porque a lei é federal. Porque aí votou-se, né? E depois entrou a taxa disso. A população se revoltou. Aí todo mundo correu lá, a base de apoio correu para... Devia ter tido uma audiência pública. Como a gente não estava acostumado a ter essa taxa, né, essa despesa, se tivesse uma audiência pública, tivesse uma comunicação maior de mídia, só que essa comunicação a população não teve. Uma questão escalonada, ó, esse ano nós vamos promover tanto de desconto, ano que vem vai ser outro percentual de desconto. Há mecanismos, né? Então se estude os mecanismos para até chegar um momento, igual a taxa do IPTU. Eu não vou dar aumento. Não, deu aumento de 3, 4% do IPTU, é preferível você dar esse aumento pouco do que chegar daqui a 4, 5 anos, você me vem com um aumento de 50%. Então, nós até sugerimos que fosse feita uma cobrança escalonada para a gente se acostumar e o país vir voltando ao normal, porque a gente ainda está na crise ainda. Comércios foram fechados. Quem saiu da crise? Eu, pelo menos, eu estou em crise. Eu estou na crise. Todos os comerciantes que eu converso continuam ainda em crise. Muitos fechando. Você vê, nós nunca tivemos, a 9 de abril, estabelecimentos fechados, no centrão mesmo. Você vê, nós aqui trabalhamos com comércio, a gente sabe a temperatura que está. Alguém pode dizer que o comércio está bem? A gente está sabendo que né? Não, porque a dificuldade. As dívidas da pandemia estão chegando para o comerciante. Tudo aquilo, ele teve que se manter, não teve receita. Teve que pegar empréstimos. E o comércio é responsável pela a grande maioria dos trabalhadores na cidade. Eu vou só te dar uma pequena informação. Eu, Papelaria Cedro, estou como papelaria desde 1985, papelaria. Mas sempre estive no comércio de Cubatão desde 1976. Trabalhei em feira, tive avícola. Eu tive já na papelaria 25 funcionários. Eu te mostro o meu livro do registro que eu ainda tenho. Hoje, eu tenho 2 funcionários e estou demitindo um. Olha aí. 2 funcionários registrados, estou demitindo um. Quer dizer, mais uma vaga de trabalho que fecha devido a essa questão. Mas é porque eu quero? Não, é porque eu gostaria de admitir 50. Porque a admissão significa que está tendo mais renda, que o comércio está tendo mais retorno. É assim que funciona. E o comércio é o que emprega, e geralmente o primeiro emprego está no comércio. Olha, falando nisso, eu tenho muitas meninas que hoje ou são advogadas ou trabalham na área de saúde, todas passaram pela papelaria. Olha, foi meu primeiro emprego, tudo é meu primeiro emprego, que eu desde 85. Só para falar em comércio, gasolina Cubatão abaixo de R$5, viu? 4,950. Nunca pensei 4,95 na minha vida. Chegou. Então valeu a pena a gente estar discutindo aqui. Vale a pena. Baixou. 4,95. Eu vi nas cidades vizinhas 4,99.
É verdade, eu também vi na cidade vizinha. Aqui 4,95 e pode baixar ainda mais. Aí que bom, né? E que seja, o André já vai falar, eu concordo com ele, que passe outubro e a gasolina continue Baixando, que nos isso não preços seja inferiores, só né? tipo assim, né, um tapa-olho de momento, né? Na verdade, fazer aquele mas boi de piranha, né? Joga lá para passar boiada. O grande problema foi que o governo federal jogou na conta dos estados, né? Porque vai tirar. Porque tá tirando da arrecadação do CMS dos estados para subsidiar a gasolina mais barata. Então, assim, há uma discussão muito grande, nós, você viu, 25% só retorna para os municípios, né? Então, assim, tem nós precisamos entender principalmente esse efeito, porque é como já disse aqui outras vezes. Pô, você podia fazer antes, por que só fez agora? Não fez agora. Então, já começou agora, não tira mais não. Né, para essa eleição, mesma coisa. Auxílio emergencial foi contra a vida inteira, aí chega antes da eleição, pum, dá dinheiro pro povo. Então, assim, é a ruim, mesma política de muito tempo, né? Enquanto o Brasil não voltar à política da não precificação no dólar, que foi estabelecida, veja, a Petrobras é uma empresa de 1955. Até 2014, ela andou muito bem, obrigado. Gasolina alta ou baixa, mas assim, com o preço fixado pela produção. Não tem nada, nunca teve essa dolarização e o petrodólar e todas as justificativas que você me der já existiam antes de 2014. 2014 não teve um Big Bang no mundo. Vou começar então, assim, ali houve uma mudança com Michel Temer, uma mudança favorável aos acionistas da Petrobras. Precifico a gasolina, sacrifico o brasileiro e o acionista tem mais de 200 e poucos milhões de lucro. Nós somos não dá, né? Não dá, né? Sabe? Não dá, então, né? assim, aí tu pega... Você quer acionista? Então, grandes, parou, né? As empresas, as distribuidoras que mais lucram com a produção e distribuição, que mais lucram no mundo, eu tava vendo uma fala aí na sabatina do Ciro Gomes. Acho que o SBT fez também, né? Ele foi na Globo News, mas nas duas ele falou a respeito disso e ele trouxe um dado que eu achei extremamente interessante. O cara preparado, né? A British Oil britânica, portanto, ela tem um lucro anual de 8% e ela é das que mais tem lucro no ramo. Esse lucro dessas empresas gigantes, eles giram em 2, 3, 5% e é um grande lucro. A Petrobras está pagando uma indenização aos norte-americanos de um valor estratosférico. Mas não interessa. A questão do lucro... Não, como não? Não, Márcio, mas eu estou falando da questão do lucro que ela produz. Isso aí é outra coisa. Não, nós estamos discutindo Petrobras, né? Eu sei, Márcio, Petrobras eu estou falando do lucro dela. Sim. Ela está dando um lucro para os acionistas hoje de 38%. Isso não se encontra em lugar nenhum do mundo. Por isso que eu falo, não pode. Entendeu? Não tá errado. Tá errado. Então, assim, quando ela dá esse 38% do acionista, é nós que estamos pagando. Somos nós pagando. E agora, ao invés dela chegar pro cara e falar assim, ó, esse teu 38 aí, meu irmão, eu vou precisar baixar para 20. Mas e vai continuar sendo a maior do mundo. Você está falando eu vou baixar para 20 e tal. Quem é que está ganhando esse valor dos Estados Unidos da indenização? São os acionistas. Sim. Quem tinha ação, quer dizer, está ganhando mais isso ainda. Ainda, quer dizer, acionista ganha e continua ganhando. Em cima de quem? Do povo brasileiro. Do daquele que vai lá e abastece. Porque nós fomos vendidos, né? Pô, não dá. No passado. É isso que eu tô te falando. No passado. E não em dá 2014, o que acontece com essa precificação em dólar e aí a gente não está discutindo aqui preferência política alguma. É uma questão de análise do que foi feito com a Petrobras. Desnecessariamente entregou-se para o grupo de acionistas a questão da precificação. Então, assim, a gente paga um valor que não tem menor sentido. O gás está precificado a gasolina em dólar. que a gente produz aqui, ela é vendida no Paraguai mais barato do que quer dizer, não tem sentido. Então, eu acho que o Brasil precisa retomar... Quem mora na cidade de fronteira, né, vai abastecer no outro lado muito mais barato. Nós precisamos retomar essa política, porque a gente não tem como você criar um sistema diferente de estabelecimento de preço. Pô, tu é comerciante.
Então você recebe o papel, você recebe o caderno, você recebe tudo, o guarda-chuva, qualquer coisa que você vende no teu estabelecimento, você recebe, você vai jogar uma margem de lucro para você, todo mundo precisa comer, né? E acabou, essa é a conta. A conta sempre foi feita nesse sentido. Agora, você chega e fala assim, não, isso aqui não funciona. Mas tem que ter você peito para mexer nisso produz- agora. Você vê, Tem que você ter falou em peito pra mexer nisso papel. agora. Gente, o papel é dolarizado. É dolarizado. É difícil Isso, trabalhar com papel hoje nesse país. Tá difícil, porque toda semana a gente tem aumento. É um negócio Tu da vê, China, né? Engraçado, o combustível abaixou, mas o papel não abaixa. Olha, eu tô para comprar papel, cotando papel agora, e eu liguei para Suzane de papel, a própria fala, nossa, não, essa semana nós estamos parados, porque semana que vem sofreu um pequeno reajuste, aí a senhora liga, nós vamos lhe passar o preço, passamos por e-mail. Então eu tenho que esperar o aumento. O aumento para poder comprar. Para poder comprar. Ou seja, eu estou com o meu estoque aqui, não vou vender, só vou vender Vou esperar aumento. depois. Depois do É de- Então, mas aí são commodities, a né? gente vai voltar A gente pro tem lixo. aí nós temos que ver se Vai, o Brasil... Aí é um dado que eu não tenho. Se o Brasil está produzindo papel suficiente... Eu já acabei de falar. Eles- É um não negócio da China. É a mesma coisa do... Ele exporta bastante papel aqui, o Brasil. É a mesma coisa do... mas então, aí às vezes é o que o cara... É dolarizado. Por que o etanol acompanha o preço do dólar. Não, Não? do dólar e O da problema gasolina. foi a globalização, Mas né? não tem nada a globalização, ver, não Não sei tem se nada a será ver que com não. globalização, não, Célia. O problema é, por exemplo, o que eu tô falando, por que eu falei do etanol? Porque o produtor de cana, ele fala, esse negócio do combustível tá dando mais dinheiro. Então, ele era um grande exportador de açúcar, ele é um grande produtor de açúcar para o mercado interno e externo. Tudo bem. O açúcar, portanto, vai ser a commodity que vai... Açúcar estabilizou no mundo agora. E mas aí, tava caindo. no momento em que ele vem aqui, chantageia o mercado e fala assim, é o seguinte, o governo fala, eu vou aumentar, eu vou acompanhar a gasolina, fala, não, mas aí tu tá ferrando o consumidor. Não, mas se eu não acompanhar, então é o seguinte, eu vou produzir açúcar em vez de produzir Álcool. o etanol. Tal, aí fica nessa discussão e aí você acaba Mas vem cá. cedendo para... Vem cá, vamos. Porque não tem sentido. Dentro desse raciocínio, quando eu vou, tá o financiamento para as grandes lavouras. Soja, vamos colocar o álcool. Se eu pego o dinheiro do governo para financiar a minha lavoura e aí eu vou vender da forma que eu quero, vem cá, você não for pegar dinheiro público. E aí você vai ter privilégio de escolher. Não, peraí, dentro do teu pagamento, o governo escolhe, ou ele quer em álcool ou ele quer em açúcar. Se você não colocar a ferro e fogo nesse negócio, não adianta. O livre comércio é uma boa, mas se deixar, isso aqui vira terra de ninguém. Ou eu que é o estou que errado? Nós exportamos soja e o óleo de soja subiu num patamar que ninguém está suportando. Por quê? Porque ele dá preferência, o dólar tá alto, Nós tivemos que importar soja para a indústria. ele dá preferência para vender. Mas pra aí, vender. tu vende, legal. Agora, aí a gente tem que ir na... é o capitalismo, É, o capitalismo eu tenho é que isso. comprar. Eu Aí vendi. tu compra em dólar, quer dizer, eu não tem teve sentido. a super safra, que todo ano é super safra, né? E a safra é maior, e o país teve que importar soja. É vergonhoso. É vergonhoso mesmo. É uma vergonha, como diria, né? Mas Jô aí, Soares. essa... Jô Soares não, era o... Era o. Não, Chico Anísio. Não. Quem era? Agora- Boris Casoy. Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Boris Casoy, então. Mas é isso, gente. Eu acho vamos que... voltando, saindo de um polo para outro, vamos voltar pro lixo aqui. Não, o lixo... Mas o Acho que lixo, já falamos do lixo. O que eu acho que é fundamental, inclusive para você fazer aí no seu espaço mais democrático, aí, né? A rede mídia mundial de e tal, computadores. da rede mundial, era convocar, porque eu acho que isso é uma convocação, né? Porque você tem um espaço, a pessoa tem como comunicar com a população, acho que é do interesse da comissão que foi formada de vereadores para análise, é do interesse deles dividir com a população, porque, veja, nós temos um instrumento fantástico que seria o melhor instrumento para o administrador público conseguir administrar com o povo do lado. Porque o que eu vejo o cara anda todo dia aí pela rua. Ele é eleito prefeito, tu não vê o cara na rua nunca mais, né?
Batão tinha prefeitos que, com um governo bom ou ruim, não saía aí. E nem que fosse pra escutar a graça, tava na rua. Hoje em dia você não vê, cara. Os caras somem. Então, né? vamos fazer um adendo aqui. José Oswaldo Passarelli. Independente da forma de Passarelli, governo. Você viu? Tinha uma obra, o cara tava lá dentro, de bota, acompanhando. Então, Aí tu chegava e falava, pô, lá tem um buraco, pô, o cara ia lá ver e tal. Cara, foi Então, fora dos campos. Caderninho anotando. Eu acho que esse é papel do administrador. Eu vou dar uma quebradinha aqui. Uma vez, eu não vou falar quem era o prefeito, não era o desse momento. E eu falei, nossa, que engraçado, não te encontro mais na rua aqui. Ah, falou, eu não saio mais na rua. Porque vem precisa comprar protetor solar. Falei, mas esse é o problema. Por quê? Porque a pessoa que varre a rua, os gari, cobrava o protetor solar. Então não saía mais na rua porque era uma cobrança danada. Mas o prefeito, quando assume a cadeira, ele sabe que vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado e tem que aprender, tem que ser cobrado e tentar resolver. Perfeito. Aí não sai na rua por razão dessa. Ah, não, eu saio, começa a me cobrar protetor solar. Nem vou mais. Aí é difícil, né? 11 horas mais 5 minutos. Estamos chegando no finalzinho. Só pra terminar essa 11 horas. Nossa, passou tão rápido a conversa. Voou. Eu ia falar das consultas populares. Então, a figura do plebiscito e do referendo, na formulação das leis, eu acho que são extremamente importantes. Para uma Câmara de Vereadores, você não precisa utilizar esse tipo de consulta, você pode fazer o que a Célia falou, sabe? Chama a população para uma Assembleia Geral, sabe? Na antiga Grécia, aí quando eu começo ali, os caras tinham uma assembleia de Alô, Sócrates, e não é do calcanhar, não. Mas isso é tão antigo. Mas hoje é o que a Célia falou. O problema de você fazer essas assembleias, de você chamar o povo para, às vezes você toma a medida dói, mas as pessoas participam da formulação dessa norma, elas se sentem aquela coisa do pertencimento. Pô, eu estou participando. Não estão jogando no meu colo um negócio que eu sequer posso suportar. Então, eu acho que seria extremamente interessante pro administrador, primeiro, continua andando nas ruas, sabe? Nem que seja para escutar graça, é a tua função, pô. Ouvir o que o povo tem a dizer, não é o que o puxa-saco vai lá falar pra você. Olha, estão falando que você tá maravilhoso. Politicagem e vai, o pessoal fala, pisa na rua. Qual a tua ideia de comunicação? Eu falei, gente, a minha comunicação não é falar pro governo assim, não é falar pra Câmara assim. A comunicação é falar pra cidade. E esses dois entes fazem parte da cidade. Comunicação pra mim é isso. E quando reverbera no cidadão, isso também vai reverberar. Sabe, porque chega agora, época de eleição, sai da redoma tu vê todo mundo entrando na favela e tal. Pô, eu acho isso horroroso. Eu acho isso uma falta de educação. Você tem que andar pela cidade, por todos os lugares, o ano inteiro. Chega na época da eleição, tu tinha que nem ir lá, porque as pessoas estão até cansadas de te ver todo dia. E aí tu fala assim, pô, vamos ver se, né, na questão de reeleição, né, que eu sou contra, mas vai ter reeleição. Aí o cara vai votar em ti porque você fez tanto, você teve lá, teve coisa que você não fez porque você não conseguiu, o cara sabe disso, entendeu? Agora, você fugir porque o Gari vai te cobrar um protetor solar. Realmente e assim, o fim da... Agora, vê o outro lado. Pô, o cara tem que trabalhar debaixo de sol, correndo atrás de lixo. Pô, e tu não consegue dar um protetor solar pro cara. Deixa ele sem correr, tu deixa de ir ver. pra rua por causa disso. Pô, você não tinha que estar ali, sabe? Você não pode exercer esse papel na sociedade. Essa função. Só lembrando, Marco Polo ficou um tempo no Império Mongol, né? Sobre a determinação do Khan. E uma das funções dele, o Khan pedia que ele fosse às ruas para saber o que era a opinião sobre o Khan no momento, que era o imperador, né, da Mongólia. Então, olha só como é que isso funciona. Às vezes você tem que pedir para uma outra pessoa te dar uma visão diferente daqueles que estão ao seu lado, para que você possa ter uma visão melhor, né? Mais uma opinião que não esteja vinculada com os astecas, né, que a gente chama.
que aí você pode governar melhor. Isso a gente não está só falando no aspecto de Cubatão, não. Isso a gente está falando no aspecto grego, né? Vamos até a Grécia. E aproveitando o ensejo, eu quero dizer que o comerciante da cidade, associado ou não, tem que ir na associação para dar a sua opinião, para criticar, para elogiar e para dar opinião. Eu ando na rua, eu ando mais nessa rua do que uma moeda de R$1, que é a única coisa que corre. Então, a gente lá está de portas abertas para as ideias, novas ideias, ir lá conhecer e participar. Nós convocamos o comerciante, o empresário, sobre essa história do lixo, colocamos um carro na rua, 2 semanas direto. Fizemos reunião. Agora fica uma pergunta, o associado, é lógico que ele tem que pagar, não tem a redução nesse período? Do lixo? Não, do lixo não, da taxa da SIC. Não temos redução, temos que manter a contribuição porque nós temos a associação é sem fim lucrativo. Eu dou o meu tempo como toda a diretoria. Sim. E temos alguns empresários que acham que a gente tem salário. E nós não temos salário. É doado esse tempo. E o que acontece? Por que eu preciso dessa contribuição? Porque nós temos os custos. Temos telefone, temos que. Tu vê, colocamos o carro na rua. Funcionário, colocamos o carro na rua. Isso foi pago. Entendeu? A gente colocou. Agora colocamos tudo isso na nossa página, no nosso site. A gente tem que pagar o site. Pagamos para quem coloca lá as matérias. Você vê, uma coisa importante que eu quero convidar também todos os associados, votantes, que nós amanhã vamos votar o nosso estatuto. Reformulamos o estatuto, amanhã vai ter uma votação. Votação do estatuto. Do novo estatuto. Isso é muito importante. Isso é importante. Né? Isso é o que define o futuro da associação. Da associação. Porque nós trabalhamos 1 ano em reelaborar, né? Tentar deixar ele melhor para o próximo presidente que vem, para o próximo presidente que vem. Levamos um ano quase de discussão, passando por comissões, passando por advogado para dentro. Então, amanhã, quem tem direito a voto, compareça à Associação Comercial. E quais são as principais alterações, Jack? Olha, estamos aqui. Eu vou dizer, olha, as alterações é o seguinte, não tenho como, teve claro, tem aquelas várias. Mais impactantes. Aquelas mais impactantes é o seguinte, o presidente da Associação Comercial, o novo presidente que venha, ele tem que ter um respeito mútuo com toda a diretoria e me fugiu agora do meu conselho, o Conselho Liberativo, com o Conselho Liberativo, que dentro do estatuto que nós estávamos, ele não tinha esse entrosamento com o Conselho. Então, o Conselho é muito importante, é o fiscalizador. Sim. Então, a gente está abrindo um espaço muito grande para o Conselho ser um fiscalizador atuante ali dentro da entidade. E o presidente respeitoso, e que a diretoria mais participativa. Então, alguma alteração para ser presidente? Algum adendo a mais? Não, para ser presidente não tem alteração. A gente... Tem tempo de associação ou não? Não, tem, sempre teve. No mínimo tem que ter 1 ano de associado. Um ano de associado para poder concorrer. Para poder votar, mantém-se? Para poder votar, você só precisa estar em dia. Você tem o nosso tempo de 6 meses, né, de carências. É porque hoje como podemos dizer, hoje talvez poderia existir, talvez existiu no passado. Você se associa, vota e está fora. Só para... São mínimo de 6 meses para 6 meses de carência e 1 ano para ser candidato a presidente. Mas isso aí não alterou, né? Manteve. Não, não tinha esse 1 ano, não. Tinha... A gente queria colocar 3 anos de associativo, mas teve um aumento. Mas tem várias coisas. Foi muita coisa. Assim, infelizmente, eu não tenho como decorar tudo isso. Mas o nosso estatuto está no nosso site. No site. Entra no site, lê, que está tudo lá. Amanhã, a partir de que horas? A partir das 18 horas. Amanhã, a partir das 18 horas, a que pega fogo. E está no site, procura. Nós já estamos no site há mais de 30 dias para o associado. Mas tem a possibilidade de um descontozinho? Sempre tem, desconto. Desconto é comigo mesmo. Está aqui, ó. Esse novo estatuto está lá no site já. Está no site. É maravilha, já estamos aqui. Parabéns, Maria Clara. Espetacular isso. Muito obrigado, Maria. Isso, olha lá. Só você sejam associados. Pode concordar aqui para receber os cookies deles, que vale a pena.
viu? Olha lá, Serviço Gomes, olha, a SIC, venha se tornar um sócio, anos de experiência, resultados da enquete, olha, perfeito, Sebrae, os serviços estão ali e o estatuto, então, já está aqui Já para tá ser aí. analisado aqui, vamos dar uma olhadinha depois no estatuto. Lê o estatuto. Para ver como é que tá. E voltando, atenção, bombeiros, amanhã a SIC literalmente vai estar quente a chapa. Não, eu creio que não. Eu acho Não, que você acha que o vai ser estatuto foi reformulado para melhorar a entidade e para melhor atender o seu associado. Então, Sério, não, sempre tem desconto lá. Depende. Eu sou a André mulher, falando eu sou a agora. mulher do desconto. Eu sou a mulher do gente tá falando desconto. em desconto, falando que o comércio tá ruim das pernas. A gente tem que... Não, mas a Tem gente, que pedir olha, pra- a associação teve durante 6 anos sem nenhum reajuste. Sem nenhum reajuste. Nenhum reajuste para o seu associado. Maravilha. Entendeu? A gente tem tabela para micro, pequenas empresas bem diferenciadas. Legal, bacana. Quem pode pagar mais, quem não, Quem pode pagar menos. Aí, que maravilha. Quem pode contribui mais, né? Quem não Isso, pode contribui para menos. melhor a entidade. Hoje nós estamos passando por uma reforma também na entidade, Legal. para melhor atender o E associado. vem os tempos dos grandes bailes. Isso, quem as sabe? épocas O principal dos bailes espaço de eventos, country, né? dos bailes Não, country, assim, toda aquela situação toda que tinha uma positividade muito Então, grande. associado, entra no site e leia o estatuto para chegar lá com a sua pergunta, com a sua dúvida e com o seu questionamento em mãos. Em mãos. É democrático. Né? A maioria vota, aí. a maioria vence. É democrático. Chegamos ao final? André, chegamos ao final. Oh, que dó. Coração apertado. Dom Pedro. Tudo bem. É, coração dele que deve estar apertadinho, que ele tava lá bem quietinho, espaço, né? Aí colocaram numa Cruzou o caixinha, oceano de novo, cruzou, e aí, poxa vida, esse caminho, hein? Não, obrigado aí, agradecer a participação de hoje da Célia aí, acho que enriqueceu bastante aí Um bate-papo, o nosso né? bate-papo, né? E agradecer principalmente que a interferência dela fez com que o profissional liberal tivesse um olhar diferenciado, que ainda não tá bom, mas... Mas nós lembramos do profissional. Mas vocês lembraram e isso é... Não, ainda não... O trabalho seu tá ótimo, ainda não tá bom. O trabalho... Foi lembrar. Agora a discussão nos de legislativos quem, a gente precisa observar. a quem compete a instituição de uma taxa que não pode guardar na sua formulação essa disparidade, né, de alguém eventualmente ser beneficiado e o outro ser prejudicado, né? Nós não podemos ter para o mesmo... quando a gente estabelece por metro quadrado, a gente pega um espaço que está fechado e coloca em mesmo pé de igualdade com espaço que está aberto, produzindo bastante lixo. Então, assim, volto a dizer, para encerrar a nossa participação, que a taxa de lixo, seja em Cubatão, seja lá onde for, ela, como qualquer outro tributo, o percentual na formulação da legislação, o percentual deve, seja ele qual for, ele deve incidir sobre a natureza daquilo que você está realizando. Então, assim, a natureza aqui é a produção de lixo, né? Então, quando você tem uma taxa que não tem nenhuma, que não guarda nenhuma relação com a produção, evidentemente você vai ter de forma flagrante no lançamento tributário um lançamento injusto para o contribuinte. Tem que ter esse equilíbrio. Então, isso aí que o administrador público, que os vereadores se preocupem com esse particular aí, tá? Então, agradecer a todos aí que tiveram a paciência de nos ouvir, de nos assistir até agora. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Um beijo para as minhas princesas, que hoje eu não falei no início, que você não deixou. Não. Então, um beijo, Fabiana, Helena. A possibilidade. Tem um tempo ainda no final. Sério. Bem, eu quero agradecer o convite, agradecer o meu companheiro aqui de bancada e espero que conseguimos esclarecer alguns pontos, né? E a associação está de porta aberta para receber todos qualquer dúvida. E sobre o lixo, nós continuamos discutindo, estamos discutindo. Antes de encerrar, deixa eu lembrar uma passagem com a Célia, que na SIC certa vez, a gente estava fazendo um cerimonial na SIC, e a Célia e a Rosa
Eles andavam muito juntas ali na diretoria, aquela coisa toda. Aí na hora de anunciar, aquela confusão, toda, aí eu fiz Célia Cedro e Rosa Pérez. Não, tu falou, não, Célia, ao contrário. Célia Pérez e Rosa Cedro. Tá bom, Mas nós somos irmãs. Ficou um elogio. Nós somos, éramos irmãs juntas, trabalhando na associação, e continuamos irmãs até hoje. Somos amigas como irmãs. Quem tem vivência conta história, né? Então, É isso aí. agradecendo a Célia, agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. O programa está disponível no YouTube, também no site da Rádio Virtual. Compartilhe, acompanhe. Nas redes sociais também. A Maria Clara pode falar também no microfone aí, pode abrir. Tá nas redes sociais. Fala as redes sociais pra gente. O Instagram da rádio é @radio.virtual e o do Márcio Chaves é @marciochavesoficial. Instagram e no Facebook. No Facebook é Márcio Chaves e Virtual, a nossa página, e também tem o seu perfil, Márcio Chaves. Márcio Chaves. Então tá aí, nas redes sociais, nossas redes sociais, à disposição também no Instagram. E em breve você vai poder também interagir com a gente no WhatsApp ao vivo. Fique com Deus, uma excelente segunda-feira e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.